Olá, amigos ligados na Web TV do Portal Tempo, do Jornal Tempo, também do Super Notícia. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o zagueiro Paulo André, campeão da Libertadores, com o Corinthians, campeão mundial. Tudo bem com você, Paulo? Tudo tranquilo? Tudo bem, um prazer estar aqui participando do programa, respondendo as questões e esclarecendo alguns pontos. Entendido. Bom, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Você conhecido pela torcida do Corinthians, foi até apelidado de Zica das Artes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vida extra-campo também, esses hobbies que você tem, questão de leitura, de até ter um ateliê mesmo, realmente, e também sobre a questão de ser garoto propaganda, algumas vezes. Como é que você vê essa vida também extra-campo? Bom, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu realmente acredito que haja vida além do futebol. O futebol consome uma boa parte do dia, é a minha prioridade, os treinamentos, os jogos, as concentrações. Mas o tempo que sobra, eu assim como todo mundo, eu tenho alguns hobbies, como jogar tênis, como ler livros, como sair para jantar. E num momento de dificuldade, eu tive uma lesão muito séria no joelho. Eu jogava na França ainda e eu me lembro naquela época eu não tinha desafio, não tinha o que fazer, achei que minha carreira estava acabando. E foi ali que eu me desafiei a aprender a pintar. E foi assim que começou toda essa maluquice de ser artista. Fiz alguns quadros, evidentemente que eles não são tão bonitos, mas após o título de 2012 do Mundial, eu acabei fazendo um leilão beneficente que arrecadou quase R$800 mil, ou seja, de uma brincadeira, de uma dificuldade, consegui tirar uma coisa boa e acabamos doando a maior parte desse dinheiro para a caridade e para crianças carentes. Entendi. Queria que você também falasse sobre a sua experiência com o Corinthians na Libertadores, você que chega ao Cruzeiro aqui para assumir também essa função, né, de ser um líder dentro de campo. O que você traz do Corinthians para o Cruzeiro aqui para buscar esse tricampeonato da Libertadores? Bom, uma experiência dentro de campo mesmo, de saber que é uma competição completamente diferente da que nós estamos habituados a jogar. Todo detalhe faz diferença, as partidas fora de casa tem que ter uma atenção redobrada, os erros você acaba pagando muito caro. Então, acredito que poder levar isso ao grupo de jogadores, somando isso à experiência que eles já têm, pode acrescentar bastante. A gente começa uma competição na semana que vem e, sem dúvida nenhuma, tem o objetivo de ser campeão. Mas a gente sabe que a Libertadores é jogada jogo a jogo, passo a passo. E é assim que a gente tem que encarar. Entendi. Agora eu queria que você também falasse um pouquinho da sua saída do Corinthians, né, que teve aquela questão da invasão do CT, que você acabou indo para o futebol chinês. Você guarda algum certo tipo de sentimento por essa saída, alguma postura de dirigente que você não gostou naquele momento? Não, a saída não foi ligada à invasão, né? Pelo contrário. Quando a torcida invadiu, ele tinha alguns nomes certos que eles buscavam lá dentro do elenco e o meu não era um deles. O que mais pegou realmente foi a falta de uma resposta para a renovação do contrato. E eu senti que o silêncio da diretoria naquele momento já era uma resposta e por isso acabei optando por deixar o país e jogar na China. Entendi. E agora, sobre essa experiência no futebol chinês, tem muitos jogadores que estão fazendo o caminho inverso do seu, indo para o futebol chinês para atuar lá, ganhar um salário que é sempre vantajoso no caso. Queria que você falasse um pouquinho do futebol chinês, o que você está avaliando desses jogadores que estão indo para lá, você que teve uma experiência por lá também. Bom, eu acho que cada um sabe onde o calo aperta, né? E cada um sabe o momento de sair ou de deixar de competir ou de aparecer para o mercado brasileiro e optar por uma questão mais financeira. O futebol chinês ainda não é desenvolvido, ou seja, os times têm 3 ou 4 times que jogam num bom nível, os outros nem tanto. Eles têm contratado bastante, têm investido bastante atrás de bons jogadores, bons treinadores, para tentar acelerar esse processo de desenvolvimento. Mas eu pude até falar com o Marcelo Moreno, que me ligou um tempo atrás, e avisei a ele que ele deveria ter paciência e não se estressar e saber que ele está indo para um futebol que não é tão competitivo, que a exigência não é tão alta, mas que se fosse essa a opção dele, que ele deveria seguir o caminho. Entendi. E agora sobre essa experiência no futebol chinês, você chegou a revelar, né, que muitos clubes temiam sua contratação por algum tipo de represália, essa questão do bom senso.
Como é que foi esse período para você na China? Você se achou um jogador, no caso, como um exílio lá mesmo, para explicar um pouco dessa situação aqui no Brasil? Muita gente tratou dessa forma, né? Eu nunca me posicionei a respeito, eu nunca fui ameaçado diretamente, então não consigo provar ou comprovar que algo tenha acontecido. Fui de coração aberto, querendo conhecer uma cultura nova. Sei que o meu nome ou a minha maneira de me posicionar acaba incomodando muita gente, mas eu não sei até que ponto realmente eles tenham tentado me afastar do futebol brasileiro e a que ponto eles tentaram impedir que eu voltasse. Estou muito feliz aqui, agradeço ao presidente, agradeço à diretoria que abriu as portas e acreditou principalmente no meu potencial dentro de campo. E eu espero poder corresponder. É isso que eu vim fazer aqui. Entendi. Agora, sobre você mesmo aqui no Cruzeiro, queria que você falasse um pouquinho dos bastidores da sua contratação. Que você foi para os Estados Unidos, né? Esteve prestes a fechar com o Orlando City e acabou voltando para o Brasil, acertando com o Cruzeiro. Quem que fez a ligação para você, ofereceu a proposta? Como é que foi isso, Paulo? Na verdade, acho que desde o início de janeiro havia uma sondagem, um interesse. O meu nome estava entre outros nomes, para ser escolhido, né, como zagueiro do Cruzeiro. Como o tempo foi passando e a minha resposta para Orlando também foi se esgotando, eu não tinha mais tanto tempo assim, eu acabei optando por viajar, né, tinha um acordo praticamente definido com eles, faltavam alguns pontos do segundo ano de contrato, então me apresentei, fiz os exames médicos, comecei a treinar, porque eu vinha de um período parado. E aí, de repente, o Cruzeiro voltou ao negócio, ligou para o meu empresário, pelo que eu saiba, e ofereceu o contrato. E nisso eu fiz as malas no mesmo dia, acho que eu fiquei sabendo era 2 da tarde, às 7h45 da noite eu estava viajando, ou seja, saí correndo e feliz da vida de estar voltando para o Brasil e estar podendo defender o Cruzeiro bicampeão brasileiro. Entendi. E como é que foi também essa experiência de você vir para Belo Horizonte, tentar chegar aqui no Cruzeiro e tomar um chá de aeroporto? Você ficou muito tempo para chegar aqui mesmo no Cruzeiro. Isso foi complicado, parecia que alguém não queria que eu chegasse. Então o avião veio uma vez, voltou, passei o dia todo no aeroporto, no dia seguinte de manhã cheguei lá às 7, fiquei até 10h30, 11 horas. Estava quase desistindo quando consegui vir pela Pampulha e aí sim desci aqui. Aí já não adiantava muito porque não tinha uma equipe me esperando, ninguém sabia que eu ia chegar. Mas pelo menos eu estava aqui em Solo Mineiro e podia esperar a segunda-feira para fazer os exames e apresentar. Entendi. Agora falando sobre Libertadores, Paulo, você acha que a maior dificuldade que o Cruzeiro pode ter nesse início de Libertadores é a questão mesmo do entrosamento, já que é uma equipe diferente do que foi a do ano passado, os jogadores novos chegando no elenco? Eu acho que o Cruzeiro tem um sistema de jogar, a base foi mantida, né? Os jogadores de frente, talvez de mais destaque nos últimos anos, realmente saíram. É uma questão de se adaptar a esse estilo, é uma questão de entender como os novos recrutas, né? Os novos jogadores gostam de jogar, quais são suas características, ou seja, isso realmente leva algum tempo. Mas eu acredito que com os jogos do Campeonato Mineiro aí, o time já está ganhando corpo, já está ganhando uma cara. E à medida que o tempo passa, esse processo vai ser acelerado e a gente vai estar preparado na hora certa. Entendi. E você chega também, como o Marcelo bem disse, ele sempre falava ano passado que gosta de jogadores que têm um perfil de liderança, que falem mesmo no campo e seja aquela pessoa que esteja orientando também os jogadores dentro de campo, já que ele não pode muitas vezes fazer isso, mas quem está lá dentro tem essa capacidade de análise. Você também acredita que tem esse perfil que pode ajudar o Cruzeiro nessa característica que você possui? Eu acho que é importante que o jogador consiga resolver problema dentro de campo. Então, seja com uma jogada, com uma visão ou falando e posicionando os companheiros. Então, há vários tipos de liderança, há várias maneiras de ajudar o treinador. E se eu puder me encaixar em uma delas, se eu puder com as minhas características ajudar, sem dúvida nenhuma vou fazer isso. Entendido. Agora sobre o Cruzeiro, como que você viu o Cruzeiro antes? Qual que é a impressão que você tem agora aqui no Cruzeiro mesmo? Como é que você avalia o Cruzeiro, a percepção que você tinha, por exemplo, quando você estava no Corinthians e agora você aqui dentro mesmo no Cruzeiro? A visão era um time que a gente sempre teve dificuldade de jogar.
desde o tempo em que o Cuca era o treinador, o Marcelo. Todos os jogos eram parelhos, 1-0 para cá, 1-0 para lá, 0-0. Ou seja, era um time muito competitivo, um time equilibrado e com um potencial técnico muito grande. E hoje chegando aqui, inclusive ontem eu mencionei isso, é surpreendente mesmo a qualidade técnica dos jogadores e como o Marcelo força a gente a jogar em 1, 2 toques, acelerar o jogo, ser mais vertical. Isso é muito bacana porque é o futebol que a gente admira, né? É o futebol que a gente gosta de ver. E poder jogar nesse estilo, dessa forma, também é muito prazeroso. Entendi. E agora falando sobre os adversários da Libertadores, você já chegou a estudar quem vocês vão enfrentar, começando com o Universitário Sucre, depois tem o Mineiro de Guaiana, né? Como é que você já fez uma análise desses adversários que virão pela frente nos próximos dias? Análise não, a gente já viu a altura da altitude lá da Bolívia, só para para poder equiparar um pouco, né, com as experiências que eu tive. Não fica muito longe de Bogotá, né? Então, ou seja, a gente sabe que sofre um pouco, mas não é tão desgastante quanto outros lugares mais altos. Eu estive em Oruro, que era 3.800 metros, e realmente passei mal, sofri, e a gente sabe que dificulta bastante. Então, como eu disse, esses jogos fora de casa na Libertadores são importantes e o detalhe faz a diferença. Não tomar gol, tentar sair na frente, tudo isso pode nos ajudar a ter uma boa campanha, uma campanha mais equilibrada nessa primeira fase. Entendi. Agora sobre o Alex, né, que era um dos seus companheiros no Bom Senso, ele chegou a falar alguma coisa do Cruzeiro, quando você acertou com o Cruzeiro? Porque quando o Joel veio também, ele revelou uma certa felicidade aí pelo Joel estar acertando com o Cruzeiro. Ele também chegou a conversar com você, falar sobre as características do Cruzeiro, que foi o grande campeão aqui, vestindo a camisa celeste. Um dos maiores ídolos, né, do clube. Ele me mandou mensagem sim, um pouco antes de eu acertar, e depois ele mandou pedindo confirmação, né? Eu falei, você está pedindo como jornalista ou como amigo? Porque tem que esperar para ver. E resumindo, ele falou que o lugar é espetacular, a cidade é muito boa e que eu ia aproveitar bastante, ia curtir a estadia aqui e tinha tudo para continuar esse caminho de ser campeão com o clube. Entendi. Agora falando um pouco sobre o Bom Senso, como é que está o movimento hoje? O que vocês estão planejando de melhorias, no caso? Se tem alguma questão mesmo de alguns novos protestos, não sei, para tentar melhorias mesmo para o futebol. Como é que está o movimento hoje, Paulo? Bom, o movimento acho que amadureceu bastante, né? Diminuiu um pouco o lado crítico, de exposição. A gente percebeu que não valia a pena ficar o tempo todo batendo e divulgando nota e criticando, quando na verdade a gente não tem poder de mudança, ou seja, a gente não tem direito a voto dentro das entidades que administram o futebol no país. Então nós fomos a Brasília e em Brasília a gente tem tido um suporte bacana de deputados, do próprio governo, da Casa Civil, e esse compromisso com a presidente Dilma. E tem sido esse compromisso que tem nos deixado contentes, né? O veto dela, a MP, e posteriormente o convite para participar daquele grupo interministerial, legitimam o movimento e mostram que ele está no caminho certo, que ele defende o direito de todos aqueles que gostam do futebol. A gente não está falando da defesa dos atletas da categoria, a gente está falando do direito de todos os apaixonados pelo esporte que querem que ele melhore, que percebem que ele tem sofrido bastante nessas últimas décadas, talvez, e que é necessária uma mudança. Ela pode ser gradativa, mas ela precisa iniciar, e a lei de responsabilidade fiscal, ela é um passo importante nesse processo. Entendido. E como que o Bom Senso pode ajudar mesmo nessa questão da lei de responsabilidade fiscal, sobre o parcelamento das dívidas dos clubes também? Como que pode ser a influência do Bom Senso nisso? A influência ela é total, porque a gente vem há mais de um ano discutindo, se reunindo em Brasília, com os clubes, com a CBF, com os deputados, com a própria Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte. E hoje grande parte da proposta é oriunda do projeto original do Bom Senso, né, que é o projeto de fair play financeiro espelhado muito na proposta europeia, na proposta da UEFA. Ainda há algumas divergências, alguns pontos que não chegaram num consenso, especialmente com os clubes, mas avançou-se muito. A proposta é muito melhor do que a original
dos clubes ou do próprio relator, que era o Otávio Leite. E a gente acredita ainda que o governo deve, nos próximos dias, anunciar aí uma proposta bem parecida com aquilo que a gente espera, com comprovação trimestral do contrato de trabalho, com punição esportiva e punição civil aos dirigentes que cometerem equívocos, que cometerem fraudes, que cometerem desvios, ou seja, e também a punição desportiva, que é fundamental para que o torcedor possa pressionar o seu dirigente a não cometer loucura, né? Não gastar mais do que arrecada. Esses pontos são fundamentais. Mais um ponto que me vem à cabeça agora é o controle de déficit, ou seja, ele é gradativo, então ele diminui, nos 2 primeiros anos pode até 10%, depois diminui a 5% e a partir do 5º ano teria que zerar esse déficit, ou seja, são propostas do bom senso que praticamente estão sendo inseridas dentro da lei, e isso é mérito de todo o grupo que se uniu para estudar e para lutar pelo direito e pela melhoria do futebol. Entendido. E como é que você está vendo a aceitação dos jogadores também? Você acha que existe algum certo tipo de receio ainda, alguma aversão ao movimento, com medo de represálias? Como é que você avalia isso? Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer, não é no futebol, é na luta das classes, ou seja, hoje a questão é muito mais técnica, ou seja, é muito mais aprofundada e é difícil você se posicionar. Então você tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que estar participando do dia a dia. Por mais que a gente tente enviar informação, por mais que a gente tente dividir conhecimento, infelizmente ainda não temos uma ramificação tão grande, tão importante que faça chegar em todos os clubes, em todos os times do Brasil. E quando a gente fala isso, a gente não fala só de atleta, a gente fala de dirigente, a gente fala de jornalista, a gente fala do torcedor, porque são todos esses agentes que estão envolvidos com o futebol e que querem a melhora do esporte. Entendido. Você acha que às vezes a vida do jogador de futebol ela pode ser meio ilusória, as pessoas podem ficar surpreendidas com o que tem e acabam não lutando por sua classe mesmo, no caso? Eu não sei, para mim 90% dos atletas não tem uma vida de luxo, são boias frias que ficam aí viajando de 3 em 3 meses para clubes diferentes, passam mais de 6 meses do ano sem emprego, ou seja, qual é a ilusão disso? A ilusão é acreditar que todo mundo é o Kaká, é o Robinho, é o Ronaldinho, quando na verdade nem 5% dos atletas conseguem parar de jogar com recursos suficientes para poder viver depois do final da sua carreira. Então, há um equívoco grande aí, os jogadores que sofrem na pele no dia a dia sabem exatamente do que eu estou falando. Entendido. E até sobre isso, como é que você avalia também essa questão dos times do interior, que a gente fala muito estadual e acaba que aqui em Minas Gerais acontece isso mesmo. Alguns clubes montam times apenas para o campeonato estadual e depois não tem mais nada no ano para disputar e acabam dispensando esses jogadores e aí fica nessa situação mesmo que você citou aí, buscando o clube de 3 em 3 meses para poder complementar a sua renda e ter... É uma situação muito complicada, eu passei isso no começo da minha carreira, a maioria dos jogadores que talvez hoje estejam aqui ou estejam nos grandes clubes também passou os mesmos problemas. A solução é um calendário mais equilibrado, que ofereça um maior número de jogos para esses clubes pequenos, para que eles tenham estabilidade e que eles possam também oferecer estabilidade aos atletas. É um sistema que é difícil de mudar e a gente torce para que as escolhas sejam feitas de forma técnica, ou seja, qualificada, com estudiosos, com cientistas, com pessoas que pensam no assunto e que possam colaborar com o desenvolvimento do esporte em geral, ou seja, a gente acredita que há espaço para crescer muito ainda e esses clubes têm que ter calendário o ano todo. Entendido. Agora, você já está com 31 anos, né, Paulo? Você pensa na aposentadoria, no caso, mas você pensa depois do futebol entrar em alguma área mesmo política, no caso, para continuar lutando por esses ideais dos jogadores, da classe mesmo? Então, volto a repetir, eu até me canso de dizer isso, eu não luto pelo direito da categoria, eu luto pelo bem do futebol, pelo menos eu tento lutar, né? Então, mais uma vez, muitas das nossas lutas vão contra o direito, as vantagens da categoria. O fair play financeiro reduzirá drasticamente o salário dos atletas e a gente defende o fair play financeiro. O sindicato, eu não sei se defende o fair play financeiro, entendeu? Entendi. Então, assim, eu luto
ou pelo menos eu acredito que eu lute pelo desenvolvimento do futebol. Mas futuramente eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu tenho hora que me dá vontade de sumir e virar um anônimo aí e nunca mais aparecer. Mas até sobre essa questão mesmo, tem uma situação interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que os jogadores de algumas ligas, eles têm associações separadas e as ligas também elas são independentes. Não temos gerência, por exemplo, aqui como no caso da CBF. Você acha que isso também pode ser um caminho? Porque, por exemplo, agora nos Estados Unidos, acho que a NBA ela conseguiu fazer um contrato de televisão que os jogadores querem ter uma parcela disso para aumentarem os seus salários, também terem melhores condições, e eles podem até entrar em greve, né, no caso, se não chegar a um acordo com a liga. Você acha que também isso pode ser uma solução a longo prazo, buscar um campeonato que não tem gerência direta da CBF ou então de outro órgão que regulamente essa questão da competição? No fundo, a maioria dos países funciona dessa forma, né? A Confederação Nacional, ela cuida da seleção e normalmente da Copa do país. E a Liga ela é feita exatamente para que os clubes possam se fortalecer, possam fortalecer suas marcas e vender cada vez mais um produto melhor. Acho que a gente está bem distante disso no Brasil, não deve acontecer num curto e nem num médio prazo. Agora seria uma solução interessante a partir do momento em que os clubes voltarem a conversar entre eles, né? Hoje é muita briga, muita rivalidade, um querendo tirar vantagem do outro. Ou seja, nesse momento é impossível que isso aconteça. Entendido. Agora, sobre a Libertadores, mais perguntando um pouco sobre o que passa na sua cabeça agora nesse retorno ao futebol brasileiro, né? Disputando uma competição tão importante como é a Libertadores, o que você pode agregar ao Cruzeiro, né, buscando esse título que o Cruzeiro tanto almeja. O ano passado bateu na trave, acabou perdendo para o São Lourenço. E a torcida está pedindo mesmo esse título, e agora com esses jogadores que estão chegando, vocês podem ter capacidade de trazer esse título tão sonhado para a torcida. Pois é, desde que eu cheguei a torcida só fala no tricampeonato, né? São acho que 18 anos aí sem poder comemorar esse título. 2009 bateu na trave, não é isso? Ano passado chegou perto também. É uma construção, ou seja, como eu disse, é passo a passo, fase a fase. Então, passar bem essa primeira fase, né, jogo a jogo, e a hora que chegar nas oitavas a gente sabe que muda completamente o formato da competição. É um jogo muito mais aguerrido, um jogo muito mais disputado. A técnica ela é fundamental, mas a determinação e o entendimento do jogo e do detalhe fazem toda a diferença na reta final. Muito se fala também do espírito de Libertadores, né? A gente viu ontem, por exemplo, o Corinthians atuando contra o São Paulo, já entrou em outra sintonia, e o São Paulo parece que não estava muito conectado nessa questão da Libertadores. Como é que você vê isso também? A equipe, até o Tinga citou numa coletiva anterior aqui, falando que o Cruzeiro demorou a entender que ele estava disputando a Libertadores. Só acordou depois, nas quartas de final, e acabou sendo eliminado pelo São Lourenço. Como é que você vê? A equipe tem que entrar mesmo concentrada desde o primeiro jogo, desde o primeiro minuto, entendendo o que é uma Libertadores, realmente? No fundo, o mais importante é tentar praticar isso no dia a dia em todos os jogos. Você consegue aliar a técnica, a competição, a disputa. Então, quanto mais competitivo você for, os times sul-americanos talvez não sejam tão técnicos, mas eles disputam a morrer, eles vão até o fim, não desistem nunca. E os juízes deixam seguir mais o jogo, ou seja, são características próprias desse tipo de campeonato. E o quanto antes a gente se adaptar e o quanto antes a gente praticar isso mesmo no Campeonato Mineiro, mais fácil, menos difícil vai ser a nossa caminhada. Entendi. E uma última pergunta relacionada sobre esses estrangeiros que estão no Cruzeiro, né? São vários estrangeiros, vários jogadores que chegaram nessa temporada. Como é que você vê o que eles podem trazer para o Cruzeiro disputando uma competição como a Libertadores, tendo uma experiência também, né, dessa questão mais de pegada firme? Temos colombianos no elenco, temos aí também o Uruguai, né, que é o Arrascaeta. Como é que eles podem ajudar o Cruzeiro nisso também? Acho que são jogadores que também já disputaram a Libertadores, a maioria deles jogou bem, ou seja, tem experiência na competição. Alguns conseguiram falar melhor com os árbitros, outros vão conhecer melhor os times desses países específicos. Ou seja, no fundo é uma somatória aqui de experiências que vai fazer toda a diferença. Então não adianta só a minha, só a do Arrascaeta, só a do Riascos, só a do Fábio. Todo mundo junto, unido, para que a gente consiga avançar. Entendido. Queria agradecer a sua participação aqui, Paulo. Obrigado. Desejar muita sorte aí para você no Cruzeiro, que está próximo de fazer a sua estreia.
né, que você tenha aí uma carreira brilhante aqui no Cruzeiro, que renove mais aí o contrato, tem um ano só de contrato, né, com a opção aí de estender o vínculo, quem sabe você permanecendo mais aqui no clube. Obrigado, agradeço a força que eu tenho recebido nas ruas e do torcedor nas redes sociais e espero poder corresponder à altura e trazer vitórias e quem sabe títulos para toda essa nação. Entendido. Então é isso, pessoal, agradeço mais uma vez a todos vocês que acompanharam e até a próxima.